Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Os judeus não souberam discernir o verbo do Eterno. Em suas cabeças Deus não seria poderoso o suficiente para que se apresente fisicamente para nós. Mesmo que seja alguém que o represente, não um mensageiro, mas alguém de carne e osso. O Eterno, do qual o verbo anunciou que é o Pai, escolheu se apresentar ao seu povo assim. Não entenderam que Yeshua não era o Eterno, mas sim divino, porque Elohim desejou manifestar de forma visível o seu verbo. E Yeshua era e é a expressão que saiu da boca de Elohim, e sendo sua palavra manifestada de forma física. Mesmo assim o negaram e depois o mataram. Por esta razão, Yeshua diz que se eles blasfemassem contra a plena essência, a poderosa força, o inabalável poder, e a insubstituível sabedoria que agia através dele, a saber, do Eterno, não haveria para eles o perdão, nem que implorassem, rasgando suas carnes em lamento, pois o Espírito do Eterno é santo, e fisicamente o Verbo o representava, e mesmo assim, mataram o corpo e negaram a maravilhosa essência de Abba. Por este motivo, por um breve tempo, o Eterno desviar os olhos de suas direções e se atentar aos gentios que não o rejeitaram, mesmo diante da morte. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, negar conscientemente Elohim e seu verbo. Quando disseram por ignorância que a essência do Eterno era maligna e profana, atribuindo a Beuzebu, e Yeshua os adverte que chamar o santo de profano, conscientemente, os levaria à morte no Geena, no lago de fogo, sem chances de perdão, pois já foram julgados pelas suas palavras que negaram a Elohim. Eles negam porque o Messias precisava morrer, mas a profecia diz que ele não pode morrer, e de fato, nisto os judeus estão certos. O Messias não morre. Então nisto mostra a falta de fé deles, pois Elohim é capaz de ressuscitar os mortos na Torá, mas o Messias ele não poderia? Se Yeshua ressuscitou e muitos deram literalmente suas vidas defendendo isso, Estevão é um bom exemplo. Mataram um jovem por arrogância porque estavam cheios de si, ficaram soberbos se dizendo serem filhos de Abraão, mas se tivessem a fé de Abraão seriam aceitos, mas não conhecem a Escritura e nem o poder de Elohim. Mas tenho esperança sobre eles, porque o profeta Oséias profetizou sobre eles dizendo que a casa de Judá e de Efraim seriam um só povo novamente, e que Elohim e seu verbo, juntos seria o Deus vivo deles. Pois o verbo é a palavra do Eterno manifestada por ele, primeiro no céu, e depois na terra e agora com poder e grande glória em seu retorno. Os judeus desejavam o Messias vir com poder e grande glória, e não discernem que era necessário cumprir toda a lei, vindo como cordeiro, sendo sacrificado pelos nossos pecados. Nossos pecados o mataram, mas uma vez cumprida a lei, a morte não tem poder sobre o Verbo encarnado do Eterno, pois nele não há sombra de tropeço nem pecado para que o segurasse, e Yeshua foi ressuscitado, porque sendo palavra do Eterno, sem pecado, a morte não teria poder sobre ele. Portanto, o Messias, como diziam os judeus, de fato não morre, pois por um breve momento os pecados deles e os nossos que o matou, mas sua essência o ressuscitou para a eternidade. No Verbo se cumpriu o que ainda vai se cumprir, pela presciência de Elohim. O Verbo nos avisou de antemão. Muitos ainda não discernem, mas logo vão discernir, e muitos judeus irão crer, então verão que Adonai não se esqueceu deles. Elohim não tem prazer na destruição de judeus e nem dos gentios, ele profetizou para ambos um resgate, dizendo Yeshua, 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 ouçam filhos de Judá e toda a casa de Israel, Elohim salvará, Elohim salva, Elohim salvou, e seu verbo irá se cumprir, sua promessa não falha e nem tarda, seu descanso está próximo, e a vossa alegria vem pelo amanhecer, não durma tu que ouves, mas aqueles dias estão próximos. Bendito é o Senhor e seu verbo, sempre, sempre para todos sempre. אדוני לא שכח אותם. אלוהים אינו נהנה מהשמדת יהודים או גויים. הוא ניבא הצלה לשניהם. אומר ישוע ישוע. שמעו בני יהודה וכל בית ישראל. אלוהים יציל, אלוהים הושיע, אלוהים הושיע. ודברו יתקיים. הבטחתו לא נכשלת ולא מתעכבת. מנוחתו קרובה. ושניחתכם באה עם עלות השחר. אל תשנו השומעים, אבל הימים ההם קרובים. ברוך יבא ודברו.
לעולם ולעולם.